Boa noite, queridos irmãos ouvintes. No ar, a Umbanda Sem Fronteiras, o programa que divulga a sagrada mensagem da Umbanda praticada no Templo Estrela do Oriente, tendo como objetivos a reforma íntima de todos os seres e uma transformação de valores. Todos os sábados, de 9 às 10 da noite, eu, Luiz Fernando Barros, e minha esposa Flávia Barros, temos um encontro marcado com vocês aqui pelas ondas da Rádio Tropical AM em 830 kHz ou pela internet através do site www.tropical830am.com.br. E nós gostaríamos da sua participação. Envie um e-mail para programa@aumbandasemfronteiras.com e nos diga o que está achando do programa. Tire também suas dúvidas sobre o espiritualismo em geral ou a Umbanda em particular. A partir de agora, com vocês, o programa A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Pai nosso, que estais nos céus, nas matas, nos mares e em todos os mundos habitados, santificado seja o teu nome, pelos teus filhos, pela natureza, pelas águas, pela luz e pelo ar que respiramos. Que o teu reino, reino do bem, do amor e da fraternidade, nos una a todos e a tudo que criastes em torno da sagrada cruz, aos pés do divino Salvador e Redentor. Que a tua vontade nos conduza sempre para o culto do amor e da caridade. Dai-nos hoje e sempre a vontade firme para sermos virtuosos e úteis aos nossos semelhantes. Dai-nos hoje o pão do corpo, o fruto das matas e a água das fontes para o nosso sustento material e espiritual. Perdoa se merecermos as nossas faltas e dá o sublime sentimento do perdão para os que nos ofendam. Não nos deixeis sucumbir ante a luta de sabores, ingratidões, tentações dos maus espíritos e ilusões pecaminosas da matéria. Enviai-nos, Pai, um raio de tua divina complacência, luz e misericórdia para os teus filhos pecadores que aqui habitam, pelo bem da humanidade, nossa irmã. Assim seja. Eu vou dizer sinceramente, eu viajo nessa música, gente. Eu acho que vocês em casa também, não é verdade? Maravilhosa melodia. Boa noite, querido irmão. Boa noite, minha irmã. Aquele abraço fraterno para todos vocês. No ar, o programa A Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados, de 9 às 10 da noite, aqui pelas ondas da Rádio Tropical
em 830 AM, Rio de Janeiro. É uma grande satisfação, mais uma vez, estarmos juntos e ter a condição de levar para vocês a mensagem da Umbanda, do espiritualismo em geral, da alta espiritualidade, né? É importantíssimo trocarmos experiências, energias, ensinamentos, né? Sempre pautados dentro de um respeito, de uma tolerância, e que através de todas essas virtudes consigamos alcançar a tão sonhada evolução. Hoje, ainda, a dona Flávia ainda está dodói, ainda está doente, gripada, mas está quase se recuperando. Acredito que no programa da semana que vem ela já esteja aqui com a gente, né, gente? Se Oxalá assim o permitir. Um beijo, minha querida esposa e minha mãe espiritual, Flávia Barros. Que Oxalá te abençoe, te dê tudo de bom. Estamos sentindo a sua falta física, mas não espiritual. Espiritual você está sempre com a gente, com certeza. E por falar em família Tel, deixa eu mostrar aqui para vocês quem está do nosso lado. Meu querido irmão Vinícius Alcântara. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Luiz. Boa noite, Érica. Boa noite, família Tel. Boa noite, os queridos ouvintes, né? Que seja sempre mais uma noite proveitosa de estudos aqui. Isso, e com certeza será. E aqui do meu lado direito, a nossa querida irmã Érica Regis. Já está aqui a postos, prontinha, com tudo na ponta da língua para colocar. Ela agora não fica mais nervosa, não fica mais nada. Agora é tranquila. Parece que já está há 50 anos no rádio, não há problema, gente. Boa noite, minha irmã Érica. Boa noite, Luiz. Boa noite, Vinícius. Boa noite, família Tel. Boa noite, os ouvintes. Mais um sábado que estamos aí juntos, aprendendo. Como diria o meu filho Fernando Barros, juntos e misturados. Misturados. Com certeza. Minha querida irmã Rosane, nós tivemos essa semana mais uma irmã da família Tel que aniversariou. Cadê o parabéns para ela? Isso, aniversariou agora no último dia 18 de março a nossa querida irmã Juliana Novaes de Carvalho. A Juju, um beijo no seu coração, muita saúde, que Oxalá te abençoe, te permita tudo de bom na tua caminhada, tá? Você que é uma batalhadora lá da nossa casa, com certeza veste a camisa da instituição. Que Oxalá te abençoe em nome de toda a família Tel, tá bom? Vamos para o nosso quadro Transformando. A partir de agora, Transformando. A reflexão e a reforma íntima para uma transformação. Programa Umbanda Sem Fronteiras, todas as sextas-feiras, de 21 às 22 horas, aqui nas ondas da Rádio Tropical, em 830 AM, Rio de Janeiro, né? Bem, meus queridos irmãos, como a gente sempre costuma dizer, é importante que todos nós possamos trabalhar a questão da mediunidade, já que nascemos, desencarnamos, reencarnamos, independentemente da jornada que estivermos, onde estivermos, fomos, somos e seremos sempre médiuns. Só que, para que possamos sempre nos tornar canais confiáveis, precisamos nos burilar, não é verdade? Então nós estamos trazendo aqui no quadro Transformando a série Dicas em Mediunidade, batendo um papo, trocando ideias, colocando exatamente esse assunto mediunidade em discussão, buscando, obviamente, o crescimento de todos nós, tá certo? Vamos então ao tópico de hoje, o primeiro deles, que fala assim, olha,
jamais reivindique privilégios. Com certeza, gente. Eu costumo dizer uma coisa, falei isso há pouco tempo, dentro de uma das aulas do curso Umbanda Sem Fronteiras. É no terreiro de Umbanda um dos poucos lugares onde todos os seres humanos se igualam. Com certeza absoluta. Ali dentro você não tem aquele que tem mais dinheiro, que tem menos na conta bancária, se você estudou mais, se você estudou menos. Não tem isso. Pelo menos eu posso garantir pela Umbanda que praticamos na nossa casa. Isso eu não tenho a menor dúvida. E aquele que buscar algum tipo de privilégio ali dentro, primeiro, ele está precisando rever as suas posições, porque ali não é lugar disso, não é lugar de privilégio, seja quem for. E essa questão de privilégios, ela está, é claro que a gente não pode fugir do tema, mas ela está muito atrelada a uma situação que é muito importante, e isso foi uma das recomendações da nossa entidade dirigente, a Cabocla Jurema da Praia, Érica, no início da nossa caminhada no Templo Estrela do Oriente. Então ela diz o seguinte: você para cá, você não vai nunca chamar ninguém para entrar aqui nessa casa, seja quem for. Seja quem for. Primeiro, porque Umbanda normalmente se chega por adesão e não por conversão. Você não vai converter ninguém a participar da sua casa. A adesão, ela precisa se dar de forma espontânea, porque não é a pessoa que escolhe, é a sua egrégora espiritual. A partir desse pensamento, a gente chega à conclusão de que, se você tem a iniciativa de chamar alguém para dentro da sua casa, de uma forma ou de outra, amanhã ou depois essa pessoa vai se achar no direito de ter algum tipo de privilégio ali dentro. E eu tive, durante esse período que nós estivemos montando a casa, recomendações de alguns irmãos dirigentes, cujos médiuns saíam de suas casas e diziam: olha, Luiz Fernando, vai buscar o médium tal, eu tenho até o contato tal, porque ele foi muito importante no início da minha casa e tal. Eu digo: não, tudo bem, meu irmão, pode deixar. Mas já estava avisado pela dona Jurema que esse procedimento eu jamais poderia ter. Não posso. Então, como é que você vê essa questão, principalmente de privilégios? A pessoa, por exemplo, vai fazer, isso é uma outra coisa que eu reparo muito, a pessoa vai ajudar a casa de uma determinada forma e ela acha que atrás dessa ajuda ela pode reivindicar um privilégio. Meu dirigente espiritual falava muito isso para mim. Muitas vezes eu prefiro até que ninguém me ajude. Como é que você vê isso, Érica? A pessoa às vezes faz, mas pensando num retorno. Distorce a coisa, Acaba né? distorcendo, né? E além desses privilégios mesmo dentro da casa, ainda tem aquelas questões que a pessoa acha que vai ser privilegiada pela espiritualidade. Porque eu vou entrar na casa e não vou ter mais nenhum tipo de problema. É complicado. A pessoa acha que vai ganhar dinheiro, que a pessoa nunca mais vai ficar desempregada, nunca mais vai ter nenhuma doença. Poxa, mas eu tô doente, mas eu vivo para casa. Né? Isso é privilégio, né? E ali ninguém é privilegiado em nada, né? Nem dentro da casa, nem pela espiritualidade. Todos são iguais, como você falou. Ali dentro todos são iguais, pelo menos eu penso assim. Pelo contrário. E um detalhe, né? Estava até falando isso outro dia desse lá no Templo Estrela do Oriente, né? Eu brinco com essa situação, mas brincando para que a gente possa exatamente fixar na nossa mente que essa questão de privilégios não é assim dentro da Umbanda. Pelo contrário, eu acho que quem é um médium, trabalhador de Umbanda, eu não sei se ele tem privilégios, não. Você quer ver uma coisa? Olha só, Vinícius. Dizem que a pessoa estava para reencarnar e chegou lá para Deus e disse assim: Deus, está na minha hora e tal, eu queria ver se dá para o senhor me dar um privilégiozinho, cair assim num lugar mais tranquilo, né? E tal. Afinal de contas eu sempre fui, né, e tal. Aí Deus disse que virou para ele e disse assim: meu filho, então tá, eu vou fazer uma coisa. Eu vou permitir que você vá para o Afeganistão, tá bom assim? Reencarnar lá.
Meu Deus do céu, não faça isso, Afeganistão, quanta bomba caindo lá, terrorismo, não, por favor, meu Deus, muda para outro lugar aí, quebra esse meu galho, me dá esse privilégio aí e tal. Aí diz que Deus olhou para ele e falou assim, então tá, então vamos fazer uma coisa, eu não vou te botar no Afeganistão não, eu vou te botar na Etiópia, tá bom assim? Etiópia, meu Deus, pelo amor de Deus, aquelas criancinhas todas barrigudas, cheias de verme dentro, não faz isso, meu Deus, me dá uma última chance. Então tá, então eu vou te dar a última chance. Então você vai ser médium de Umbanda. Médium de Umbanda, que maravilha, de que ele começou a pular lá em cima e tal, maravilhado com aquilo ali. Puxa, eu vou ser médium de Umbanda, que privilégio. Quando ele chegou lá para trabalhar, meu amigo, como é gira de Exu lá no Templo Estrela do Oriente, a gente começa às 8 horas da noite, tem vezes que a gente sai de lá 2, 3 horas da manhã, para as 6h15 da manhã tá em pé para trabalhar. E se isso é privilégio, eu acho que sim, é um privilégio a gente poder servir a pátria espiritual, sim. Agora, qualquer outro tipo de privilégio material, eu acho que não. E tem outra, né, Luiz? Todos os seguidores de Jesus foram perseguidos. Isso aí não tem a menor dúvida. Isso não tem a menor dúvida. Agora, o meu querido irmão Vinícius Alcântara, veja bem, como é que a gente pode achar que nós somos privilegiados ou exigir algum privilégio em detrimento de uma parte espiritual? Como a Érica falou, o trabalho mediúnico, ele jamais vai te dar um privilégio de te eximir de passar pelas situações que todo ser humano precisa passar enquanto encarnado. Como é que você vê isso? Eu lembrei agora do Bahia, né? Com a típica frase dele, né? Cansaço, meu nome é Umbanda, né? Não é fácil, não. Nada livra, na verdade, né? Você tem a parte espiritual, né? Eu mesmo passei por agora, né? Ajudei na sala, né? De tratamento que sempre tem quintas-feiras, né? Enfim, é um trabalho muito desgastante de ficar na sala. Aí você tem trabalho no dia seguinte, você tem diversas coisas, e não para, vai continuando a rádio, daqui a pouco tem sessão de novo lá com o Anando. Com certeza. Olha, eu acho que nós somos privilegiados a partir do momento de que a gente está dentro de um terreiro de Umbanda. Eu acho que isso é uma oportunidade, entendeu, fantástica que a espiritualidade nos dá. Só nos cabe, naturalmente, vamos dizer assim, saber aproveitar, não é, gente? Mais um tópico aqui, rapidinho, que a gente está com o nosso tempo bem próximo. Preocupe-se em dar exemplo de devotamento e amor à causa, né? Muito bem, qual é a nossa causa? O que a gente pode dizer que é a nossa causa dentro de um trabalho de terreiro? Me ajudem, gente. A nossa causa, a gente poderia falar, primeiro, a caridade, né? E vamos até nos fixar na caridade, porque em razão do tempo da gente não poder se alongar. Mas eu acho que dar exemplo de devotamento e amor à causa, eu acho que isso está muito atrelado, Érica, à questão de valores. E quando a gente fala de valores, a gente também está falando de maturidade espiritual. É um desdobramento. Porque é você valorizar uma coisa em detrimento de outra. O que você vai preferir? Até numa palestra que eu fiz sobre os valores éticos na mediunidade, eu coloquei até um exemplo que era o seguinte: fulano era médium de trabalho numa casa espiritual, só que naquele mesmo dia ela tinha a formatura do seu único filho. E aí? Difícil, né? Fala, Érica. Difícil, né? Muito difícil, porque você estabelecer suas prioridades, porque não é só você, tem as pessoas, né? Então as pessoas cobram muito, né? Fulano tá fanático, porque só quer saber de estar lá. Eu já ouvi isso, né? Em casa. Só quer saber de estar lá, tá o tempo todo lá, só vê isso. Mas eu acho que cada um sabe dentro de si, entendeu? Qual é a prioridade dela? Porque eu tinha um amigo que dizia que onde tudo é prioridade, nada é prioridade, né? Então acho que quando você entra
para a religião que for, né, que você abraça aquilo ali, você tem que levar até o final. Com certeza. Né? E aí você vai ser julgado, não tem jeito. Né? Porque as pessoas querem falar, não importa de quê. Então elas vão falar de qualquer maneira. Então é muito difícil a formatura ou o terreiro. Eu não sei, sinceramente, não sei o que eu faria. Eu conheço um médium que, e me espelhei nele, né? Durante muitos anos, que foi meu dirigente espiritual, que aconteceu isso. Dia de uma sessão de trabalho, ele tinha a formatura do filho dele. Esse filho até desencarnou depois. Ele não foi à formatura do filho dele. Falou para ele: meu filho, estaremos juntos para o resto da vida. Agora, nesse dia eu não vou poder estar lá. Estarei espiritualmente. Agora, presencialmente eu não posso. Agora, a minha responsabilidade é muito grande dentro da casa. Vai muito do que também, como ele pautou a educação desse filho, né? Com certeza. Aí é uma cascata de coisas. O que você faria, Vinícius? Você, no teu caso, se você tivesse lá a formatura do seu único filho e você fosse um trabalhador espiritual, onde você, faltando muitas vezes as pessoas que até estariam em tratamento espiritual com uma entidade sua? Isso eu posso te responder de carteirinha e, assim, até por conta da minha criação, né? Todo mundo sabe, pelo menos no TEL, que a minha avó durante anos trabalhou no terreiro de Umbanda, né? E diversas vezes, né, por mais que vizinho, todo mundo soubesse que ela era média de Umbanda, ninguém compreendia, né? Ela, toda vez que a mãe de santo estipulava o calendário, ela cumpria, estava lá. Podia estar chovendo, podia falar que estava tendo problema de violência na rua, podia estar qualquer coisa, ela pegava a roupinha dela, ia lá pro terreiro, entendeu? Todo mundo ficava preocupado, meu Deus do céu, mas tem violência no caminho, não sei o que vai fazer, o que não vai acontecer. Mas eu tenho que ir. Né? Por quê? Você tem que ir. Muito simples, né? Ali não sou só eu, né? Ali eu me empresto, né? E ali tem uma série de pessoas que confiam nas entidades que estão trabalhando naquele momento, né? E ali, na verdade, como não sou eu, né, eu não tenho como cortar essa ligação. E é isso que as pessoas não entendem e privilegiam, preferem exatamente faltar, inclusive por motivos fúteis. Você imagine por uma questão dessa. Não é mole não, gente. Olha, o nosso quadro Transformando, então, fica para a próxima semana, né? Já encerramos. E eu queria lembrar a vocês que está chegando daqui praticamente um mês, hoje é dia 23 de março, de hoje a um mês certinho, é a nossa festa, né? Grande festa do Templo Estrela do Oriente. Então, o Templo Estrela do Oriente tem a honra de convidá-los para a sessão festiva que fará realizar no dia 23 de abril de 2013, terça-feira, pontualmente às 16 horas, em sua sede exclusiva, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro, quando estaremos comemorando o 6º aniversário de fundação do Templo Estrela do Oriente, aniversário de feitura da nossa querida dirigente espiritual Flávia Barros, e dia do Orixá Ogum, com toque de clarins, entoado por um oficial do Corpo de Bombeiros, hein, gente? Saiba que para nós será uma honra tê-los conosco, tá certo? Meu querido irmão Vinícius, dá aí o recado do César Delfino, meu irmão. Então, nosso querido irmão pede para conhecer, né, o Templo Umbandista Caboclo 7 Flechas do Oriente. Sessões de caridade às segundas e quintas-feiras, às 19h30. E na última sexta-feira do mês, gira de Exu, às 7h30 da noite. Endereço, Avenida Doutor Arruda Negreiros, 1615, Nova América, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. E informações, 3101-7168. 3101-7168. Maravilha! E a minha querida irmã Érica Regis, ela tem o aviso do espetáculo teatral Foi Assim. Fala lá, minha irmã. Nós estamos convidando a todos a assistir o espetáculo teatral Foi Assim, que retrata a anunciação da Umbanda no Brasil, com Delmar Rodrigues e grande elenco.
nos dias 10, 17 e 24 de abril, às 21 horas, no Teatro Henriqueta Brieba ou Teatro do Tijuca Tênis Clube, Rua Conde de Bonfim, 451, Praça Sans Penha, Tijuca. Os ingressos estão à venda a R$ 12,00 no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade. Informações 2597-1323, 2597-1323. Maravilha. Eu gostaria de lembrar que a 10ª turma do curso A Umbanda Sem Fronteiras já começou, mas você ainda pode participar. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. E agora você também faz o curso A Umbanda Sem Fronteiras sem sair de casa, na frente de um computador. Inscrições e informações, 2597-1323, 2597-1323, ou pelo site www.aumbandasemfronteiras.com. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Minha querida irmã Érica Regis, conta pra gente sobre a palestra de abril. O Templo Estrela do Oriente convida a todos a participar da nossa palestra gratuita Distúrbios Mentais e a Psicoterapia Holística. Os tópicos a serem abordados: qual a origem das depressões, fobias e outros distúrbios mentais? O que é a psicoterapia holística para distúrbios mentais? Todos os casos podem ser tratados com essa terapia? Dia 6 de abril, sábado, 15 horas, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade. O palestrante é o psicoterapeuta holístico Humberto Vieira. Informações 2597-1323, 2597-1323. Ou pelo site www.tempoestreladooriente.com. Maravilha! E olha, hoje é dia 23 de março, não vamos nos esquecer que depois de amanhã, dia 25 de março, nós temos a nossa gira da Ibejada, Vinícius. Conta pra gente. É verdade, Luiz. Próxima segunda-feira, dia 25 de março, às 8 horas da noite, sessão de consulta com a Ibejada, que são as nossas crianças do astral. Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade. Informações 2597-1323, 2597-1323. Lembrando que a abertura dos portões e a distribuição gratuita de fichas para as entidades acontecem a partir das 18 horas. Maravilha! E já que nós teremos um encontro com esses espíritos maravilhosos, que são os nossos ibejes, não é verdade, na segunda-feira, lá no Templo Estrela do Oriente, nada mais justo do que homenagearmos com uma música sagrada da Falange de Cosme e Damião. Onibejada! Onibeja! Lá no céu tem 3 estrelas, todas 3 em carreirinha. Lá no céu tem 3 estrelas, todas 3 em carreirinha. Uma é Cosme e Damião, a outra é Mariazinha. Uma é Cosme e Damião, a outra é Mariazinha. Oi! 27 de setembro vai ter festa no Abaçá. Caravamos as crianças, mensageiros de Oxalá. 27 de setembro vai ter festa no Abaçá. Saravamos as crianças, mensageiros de Oxalá. Saravá Mariazinha, saravá Joãozinho da Praia, saravá toda a falange. Isso, saravá Mariazinha, Joãozinho da Praia e toda a falange que na segunda-feira vai estar lá no Templo Estrela do Oriente, numa grande gira de consulta com as crianças do astral. Lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, 8 horas da noite. Encontro marcado. Vamos ao nosso intervalo comercial e já já retornaremos com a segunda parte do programa A Umbanda Sem Fronteiras, no quadro Saravá Umbanda. Acabou com a Jurema. Jurema.
Conheça o jornal eletrônico Folha da Jurema, o informativo do Templo Estrela do Oriente. O espiritualismo, a umbanda, prestação de serviços e o que é melhor. O jornal Folha da Jurema é absolutamente gratuito. É só você acessar o site oficial do Templo Estrela do Oriente e pronto. Você terá todas as edições à sua disposição. Anote aí o endereço www.temploestreladooriente.com. Jornal Folha da Jurema, levando até você o melhor da espiritualidade. Conheça o Templo Estrela do Oriente, a casa da cabocla Jurema da Praia. Sessões públicas de caridade todas as segundas-feiras às 8 da noite e todo primeiro sábado de cada mês às 6 horas da tarde. Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. Participe do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.aumbandasemfronteiras.com. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Saravá, Umbanda, Umbanda, Saravá. No programa A Umbanda Sem Fronteiras, Saravá Umbanda, o dia a dia vivido nos terreiros, a experiência adquirida e as dúvidas. Estrela do Oriente, manda para o ar o programa Umbanda Sem Fronteiras, para que todo mundo possa conhecer a mensagem da Umbanda praticada na casa da cabocla Jurema da Praia. É isso aí, meu querido irmão, minha querida irmã, que enquanto está desligado, nós estamos aqui conversando, trocando ideias, não é verdade? Como fazer o programa, como fazer Umbanda. E pronto, a minha irmã Rosane abriu as carrapetas, né, Rosane? Vamos em frente. Programa Umbanda Sem Fronteiras, sempre um encontro marcado, todos os sábados de 9 às 10 da noite, aqui na Rádio Tropical AM, em 830 kHz. Maravilhoso esse encontro, a gente troca ideias, informações. Agora, eu gostaria muito da ajuda de vocês. Fala com seu pai no santo, com a sua mãe espiritual, com seu irmão de terreiro. Divulga o nosso programa. Como eu estava falando, manda para o ar, né, gente? E escrevam também, vamos participar, programa@aumbandasemfronteiras.com, programa@aumbandasemfronteiras.com, é o nosso endereço eletrônico. Você pode ouvir todos os sábados às 9 da noite, não só pela caixinha, como também pelo site da nossa emissora, que é o www.tropical830am.com.br, ou então também através do website da Casa da Cabocla Jurema da Praia, que é o www.temploestreladooriente.com. É verdade, a gente tem que falar com cuidado, Bom, então estamos chegando aqui para o quadro Saravá Umbanda, e olha a minha querida irmã Érica Regis aqui cheia de... Tem chegado a pergunta, Tem hein, a Érica? pergunta, tem Não é mole não, vamos lá então. Pergunta do Edilson Ramos, de Bangu, Rio de Janeiro.
Sou médio de Umbanda há 15 anos e há pouco tempo saí da casa onde comecei. Procurando outro lugar para continuar o meu trabalho espiritual, estive num centro traçado, onde o pai de santo disse que eu deveria me iniciar no candomblé. Não só para conhecer mais sobre a origem da Umbanda, mas também porque eu tinha necessidade de cuidar do meu santo. O que faço? Meu querido irmão Edilson, nosso saravá fraterno para você. Veja bem, meu irmão, nada contra as nações de santo, tá? Muito pelo contrário, eu tenho muitos irmãos deste segmento. Os candomblés realizam admiráveis trabalhos dentro do contexto espiritual, tá certo? A Umbanda tem uma das suas vertentes, com certeza absoluta, no africanismo, então a gente tem que reverenciá-los e tirar o nosso chapéu para todos esses nossos irmãos, sem dúvida nenhuma. Só tem uma coisa, meu irmão, a gente entende que nós estamos manipulando energias, e quando a gente manipula energias, a gente precisa saber exatamente, não como uma escolha de foro íntimo, mas através de uma sintonia vibratória com os nossos orixás, com o nosso guia, com os nossos protetores, qual é o nosso segmento. Se nós somos de Umbanda, vamos aprender e vamos estudar a Umbanda. Essa questão que você colocou aí, que o nosso colega dirigente disse que para você ser um bom umbandista, não é isso? Precisaria se iniciar no candomblé. Para conhecer mais sobre a origem da Umbanda. Eu vou discordar, por quê? Para você conhecer a origem da Umbanda, na minha opinião, você não precisa se iniciar no candomblé. Por esta razão, não. Acho que você até pode se iniciar no candomblé por uma razão espiritual. Isso é um outro departamento. Porque senão eu teria que me iniciar em todas as religiões e filosofias do mundo. Porque a Umbanda é a religião mais universalista que existe nesse planeta, né? Então eu teria que me iniciar no kardecismo, eu teria que me iniciar nas vertentes indígenas, Tambor de Minas, Babassuê, Jurema Sagrada e etc, etc e tal. Teria que me iniciar em todas as ramificações, no cristianismo, no católico, no evangélico, porque todos influenciaram a Umbanda de uma forma ou de outra. Se a gente for... se nós nos aprofundarmos na história da Umbanda, vamos ver que todos, de uma certa forma, influenciaram e ainda influenciam a Umbanda. Não se iluda. Então eu acho que não é por aí. Se você precisa se iniciar no candomblé, parabéns, não há problema nenhum. É uma religião absolutamente respeitável, sob qualquer ponto de vista. Conheço grandes trabalhadores, zeladores de santo, entendeu? Que não vou aqui citar os nomes, porque obviamente poderia me esquecer algum e, né, não poderia ser mal interpretado, mas grandes irmãos médios, zeladores de santos de nação. Agora, acho que você precisa realmente se encontrar, meu irmão. Tá? E isso a gente só faz quando a gente promove um encontro com o nosso eu interior. Tenho certeza que no momento certo, você com certeza vai chegar a um denominador comum, tá certo? Se precisar de qualquer orientação, estamos lá no Templo Estrela do Oriente. Fique com Deus. Próxima pergunta. Pergunta da Ilma Lagoa, do Rio de Janeiro. Posso dar um charuto e um copo com cachaça a um Exu na encruzilhada, sem correr o risco de que outros espíritos me sigam? Minha querida irmã Ilma, nosso saravá fraterno, veja bem, são duas situações aí diferentes. Você dar um copo de cachaça e um charuto, eu só não recomendaria você fazer isso numa encruzilhada, porque dentro dessa Umbanda culta, evoluída, de estudo que a gente prega, né, não nos concebe o fato de nós termos a necessidade de sujar as ruas, tá? Você pode oferecer a cachaça e o charuto, por exemplo, dentro do terreiro onde você está, na sua casa, sem qualquer problema, até porque eu o faço na minha. Então, vai cumprir o mesmo objetivo, sem dúvida nenhuma. Qual é o objetivo ali? Você acendendo o charuto e colocando uma arafa. Atrair a vibração de Exus e Pombagiras. Então,
A Umbanda é uma religião que precisa ser ecologicamente correta, né? Então a gente não pode sujar as ruas. Com relação a atrair espíritos sofredores, por assim dizer, eu diria que só vai atrair cumprindo a lei de afinidade. Se você, não é verdade, Érica e Vinícius? Se ela não vigiar os pensamentos, as palavras e as ações, ela não precisa ir na encruzilhada para atrair, não. Olha, nossa, vem uma leva, né? Um caminhão, né? E não vai dar nem numa viagem só, eles vão fazer várias viagens, entendeu? Pois é. Então, minha irmã, fique tranquila, feche a sua sintonia com a alta espiritualidade, porque se você assim o fizer, não terá o que temer, tá certo? Fique com Deus. Próxima pergunta, minha irmã. Francisco Macieira Machado, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Qual o caminho para a integração da ciência à espiritualidade? Francisco, né? Isso. Francisco, nosso saravá fraterno. Meu irmão, veja bem, boa pergunta sua. Eu costumo dizer que o conhecimento ele pode ser adquirido através de 4 ferramentas básicas, né? A primeira delas é a arte. A segunda delas é a filosofia. A terceira delas é a ciência. E a quarta, aí sim, o nosso segmento, a religião. Arte e filosofia, historicamente, sempre andaram lado a lado com as religiões de uma forma geral. Até aí está tudo bem. A questão da ciência, veja bem, a ciência, meu irmão, ela, com certeza absoluta, mas a passos lentos, ela está se chegando para a parte espiritual. A gente sabe que a ciência, por si só, ela é limitada. Tá certo? Ela chega num limite e, a partir dali, só a sacralidade para poder exatamente explicar os mistérios do sobrenatural. Por outro lado, a religião, vamos falar da nossa Umbanda, não é verdade? A Umbanda, ela tem uma série de manifestações, de ritos, de liturgias, que precisam ser atestadas, comprovadas pela ciência, para não, vamos dizer assim, representar um conjunto de crendices e tabus, como era a Umbanda praticada na antiguidade. Aquela Umbanda que a vovó dizia assim, vovó, para que aquela vela acesa ali? Ah, filha, isso aí é mironga de santo. Hoje nós não temos mais negócio de mironga, não. O médium não quer saber de mironga. Se o dirigente espiritual não souber exatamente dizer para ele por que aquela vela tem que ficar ali, o médium pula o muro e vai para outra casa. Isso aí não tem a menor dúvida. O médium não se prende a lugar nenhum, ou pelo menos a grande maioria. Então, veja bem, a partir do momento que ciência e espiritualidade caminharem lado a lado, isso já está acontecendo em alguns segmentos da ciência, assim como também já está acontecendo em alguns segmentos dentro da nossa religião de Umbanda. Você vê, por exemplo, que os novos dirigentes que aí estão se apresentando, nada contra os mais idosos que estão, com certeza, nos passando a experiência, né? Mas os novos dirigentes, a maioria deles, todos eles têm a sua graduação superior, têm estudo. Pode reparar isso que eu estou dizendo a vocês. Eu sei porque a gente lida com essas pessoas, com esses irmãos dirigentes, e sabe que eles têm escolaridade. E isso é importante, gente. É importante porque não há evolução espiritual se essa evolução espiritual não preceder a evolução intelectual e moral. É uma escada a coisa. Primeiro a intelectual, depois a moral e depois a espiritual. Eu acho que, conforme a gente vai evoluindo, acho que a ciência e a espiritualidade estão andando uma a caminho da outra. Com certeza. Até o ponto que elas vão se encontrar. Com certeza, não tem a menor dúvida disso. Entendeu? Como é o nome dele? Francisco. Entendeu, Francisco? Então, meu irmão, eu acho que a coisa está caminhando dentro desse sentido, entendeu? Outro dia desse nós recebemos um e-mail de um cientista, de um pesquisador, né,
exatamente nos mostrando que a menor partícula, antigamente se pensava que era formada de matéria e não é formada de energia. Olha só. Isso já é a demonstração do encontro. Entendeu, gente? Então, quer dizer, nós vamos chegar lá. Oxalá vai permitir que um dia, não vai ser para a minha geração, para a nossa geração, mas com certeza nós vamos chegar lá um dia. Mais uma pergunta, minha querida irmã Érica. Leôncio Valente Juvenal, Vila Valqueire, Rio de Janeiro. Como surgem os pontos cantados na Umbanda? Meu querido irmão Leôncio, você fez uma pergunta que eu adoro responder, meu irmão. Veja bem, as músicas sagradas, a origem está nas falanges de espíritos cuja característica principal, quando estiveram neste plano e lá em cima também, estiveram sempre atreladas à questão musical. Quem vive a música está mais próximo de Deus. Uma vez eu escutei isso e nunca mais esqueci da minha vida. Então, meu irmão, a origem é essa, vem de lá. Quando ela chega aqui para ser utilizada como mantra no terreiro, o que é mantra? Mantra em sânscrito quer dizer man é mente, tra, treinamento, treinamento da mente. Quando esses mantras chegam aqui, eles chegam de três formas. A primeira, eles vêm na forma intuída, quando o médium recebe no seu aparelho auditivo, ou até na mente mesmo, e ele ali coloca a letra e a melodia e tal, ou muitas vezes só a letra, depois coloca a melodia, ou só chega a melodia, depois tem que complementar. Na verdade, a letra chega como uma pedra bruta, que muitas vezes você precisa lapidar, e às vezes já chega pronta. Existe também aquela forma, quando entre aspas, o compositor só está preocupado naquelas rimas do Juremá, Gongá, Oxalá, e não sai disso, entendeu? Então isso perde um pouquinho da autenticidade. E existe aquela que eu considero a mais autêntica, que é a forma incorporada. Quando a entidade incorporada, ela dá o ponto em sua totalidade. Eu já vi isso acontecer uma vez com o caboclo... Olha, nem fala. Caboclo Mata Virgem, exatamente. Caboclo Mata Virgem deu essa cantiga pronta, é a cantiga do Caboclo Iluminado que a gente canta lá no Templo Estrela do Oriente, entendeu? Então, quer dizer, foi uma das cantigas mais lindas que eu já ouvi até hoje na minha vida. Quer dizer, então basicamente são essas três formas através das quais as cantigas chegam nos nossos terreiros e são utilizadas para trabalhos cujos resultados muitas vezes são imperceptíveis aos olhos da matéria, tá? Só os olhos do espírito que podem exatamente verificar. Tá certo, meu querido irmão? Vamos então, fechamos o nosso quadro Saravá Umbanda, vamos então para o boa noite do meu querido irmão Vinícius Alcântara. Fala, meu irmão. Bem, boa noite, Luiz, boa noite, Érica, boa noite aos irmãos da família Tel, boa noite aos queridos ouvintes, né? E agradecendo sempre, né, por essa oportunidade e pedindo sempre que o nosso Pai Maior consiga sempre nos orientar. Com certeza absoluta, ele vai sempre nos orientar e nós somos merecedores disso, eu não tenho dúvida disso. Minha querida irmã Érica Regis, mais uma vez, obrigado pela sua participação e o seu boa noite. Boa noite, Luiz, eu que tenho a agradecer. Boa noite, Vinícius, boa noite, família Tel, boa noite, nossos queridos ouvintes. Estamos aguardando vocês no sábado que vem. Se Deus quiser, e não vamos nos esquecer que na próxima segunda-feira, depois de amanhã, dia 25 de março, estamos com certeza absoluta lá no Templo Estrela do Oriente, com uma maravilhosa gira de consulta com as crianças do astral, né? Os nossos IBEGs estarão lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro, com uma gira de consulta, exatamente espargendo a sua alegria, essa vibração sublime, sagrada, para que todos nós possamos, a partir dali, a partir desses arquétipos, ter condições de dar continuidade
a nossa jornada terrena. Vamos então a uma homenagem a uma das grandes entidades da Falange de Cosme e Damião, da Falange das Crianças, que é exatamente a entidade de frente na nossa casa, entidade cujo aparelho é a minha querida esposa Flávia Barros, que hoje ainda não pôde vir, né, se recuperando de uma gripe. Tenho certeza que a partir dos próximos programas ela já estará aqui conosco. Então, eu, para minha esposa, peço que a Terezinha, do alto da grandeza de sua vibração, possa exatamente te ajudar, te curar, para que você possa estar sempre do nosso lado, aqui na rádio, lá no Templo Estrela do Oriente e por todos os momentos das nossas vidas. Salve a grande força da Terezinha, do Pedrinho da Pedreira e de todas as crianças que compõem a Falange da Ibejada. Ô Nibejada! Era uma bela manhã de primavera. As mais lindas flores, o canto dos pássaros, os animais felizes, odores dos mais agradáveis inundavam aquele ambiente que se tornava um maravilhoso cenário onde toda a natureza em festa agradecia ao Criador tanta beleza. No meio daquela majestosa paisagem, um exuberante jardim nos saltava aos olhos, convidando a um contato mais próximo, onde inúmeras crianças brincavam desapercebidas do tempo. Porém, uma delas chamava a atenção pela ternura de seu olhar. Os lindos cabelos lisos, amarrados em 2 tranças, um belo vestidinho rosa, um sorriso inocente e os braços abertos formavam os componentes que me atraíam em sua direção. Ao me aproximar meio sem jeito e sem que dissesse uma palavra, apontou-me o céu azul, como se daquela forma pudesse encontrar as soluções de minhas aflições. Na verdade, o que poderia parecer um pequeno gesto se tornou um verdadeiro bálsamo para minha mente, pois pude perceber no astral a grandiosidade da justiça divina. O quão importante é para nós sentir as mais puras e positivas vibrações que a natureza nos emana, através de seres que buscam uma evolução e que, como essa criança, nos auxilia, nos orienta e faz com que possamos progredir até que cheguemos ao nosso dia, onde teremos um encontro marcado com a espiritualidade. Saravá, a grande força da Ibejada. Salve a querida Terezinha da Praia, Onibejá.
Salve a grande Terezinha da Praia, que a grande falange da Ibejada possa estar do nosso lado. Até o próximo sábado, às 9 horas da noite, aqui pelas ondas da Rádio Tropical, em 830 AM. Que Oxalá os abençoe e fiquem com Deus.